de um texto bastante conhecido, que está no livro do profeta Abacuque. E ontem à noite o pastor Eliel estava clamando pelo Deus de Abacuque, no momento que ele estava presenteando os casais. E aí, quando ele falou em Deus de Abacuque, eu falei, Deus de Abacuque é Deus poderoso. Então, nós vamos falar sobre o Deus de Abacuque. Nós vamos ler o último versículo do livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Eu amo muito essa passagem, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida nesta noite. Deus tem algo para você e para a sua família. É impossível você vir à casa de Deus e voltar vazio. É impossível. Então, não deixe que isso aconteça com você. Eu sei que você já sentiu a presença de Deus aqui nesta noite, é nítido isso. Diz-nos assim a palavra do Senhor no último versículo, 3:19 do profeta Abacuque. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me habilita a andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Eu quero que você pense comigo nesta noite, baseado no tema, para onde seus questionamentos te encaminham. Pastor, mas nós questionamos, não é pecado questionar? Não é pecado reclamar? Não é pecado perguntar, interrogar, Deus, por que Deus? Por que está acontecendo isso comigo? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Deus, o Deus que eu e você servimos, é um Deus de relacionamento. E nos relacionamentos, uma das coisas que a gente pergunta para outra pessoa é o porquê. É como, é onde, é quando. Todos os relacionamentos, eles são permeados por essas perguntas. E Deus, Ele não foge disso, porque Deus deixou a sua palavra para cada um de nós. Ela foi toda trazida, voltada para cada um de nós. E um dia desse, alguém fez uma pergunta para mim, pastor, como que a gente pode entender a questão de vida em outros planetas? E aí eu lancei mão de uma resposta do pastor Billy Graham, que ele disse o seguinte, olha, Deus escreveu a sua palavra para os terráqueos. Então, Deus não ia se preocupar em falar de outros planetas, Ele ia falar para nós. E aí, quando nós estamos aqui nesta noite, a gente vai perguntar, Deus, o que é que o Senhor tem para mim, baseado nesta palavra? O que o Senhor quer que eu entenda? O profeta Abacuque foi um profeta de Deus em Judá, na época do pré-exílio babilônico. E o profeta Abacuque, ele encontra um cenário, que era um cenário muito parecido com o cenário que nós estamos vivendo hoje, do mundo que nós estamos vivendo, que é o cenário da indiferença. E o cenário da indiferença, ele é muito pior do que o cenário da controvérsia, do que o cenário do conflito. O cenário da indiferença, ele é pior do que o cenário, às vezes, do confronto. Porque a pessoa que parte para a indiferença, ela está dizendo para nós que, de fato, para ela tanto faz quanto tanto fez. E há pessoas que, às vezes, elas não perguntam o que Deus quer de mim, e elas continuam levando a vida, como se Deus não quisesse nada delas. E Deus deu um sentido para a minha existência e para a sua existência. Deus tem um propósito para a minha vida e um propósito para a sua. E aí a gente precisa parar de vez em quando e perguntar a Deus, eu estou alinhado com o propósito que o Senhor tem para mim? Eu completei 60 anos esse ano, mas mesmo assim eu continuo perguntando, Deus, eu estou dentro do propósito? Deus, eu estou cumprindo ou eu estou botando o pé fora do propósito? E quando a gente vê as crianças que vieram aqui, a gente vai entender que há um propósito de Deus para a vida delas. E eu estava pensando, enquanto via as crianças, e no momento que elas estavam cantando, era como se eu estivesse vendo levantar do meio delas pastores, missionários, pregadoras. Eu estava visualizando isso. Por quê? Porque até que Jesus volte, todas as pessoas que vierem, que nascerem, essas pessoas terão que cumprir um determinado propósito. A juventude, a adolescência cantando tem que perguntar, Deus, qual é o propósito? Sabe por quê? Porque o tempo passa muito depressa. E nós precisamos entender que enquanto ele está passando e a gente ainda não descobriu o propósito, nós estamos tendo prejuízo e de uma certa forma dando prejuízo para o reino.
E aí, Abacuque, ele é esse homem que encontra esse cenário. E era um povo que estava perdendo a identidade. E é muito fácil a gente perder a identidade nossa, a identidade cristã. E hoje, quando você vê na televisão uma pessoa fazendo uma oração na hora do almoço, e falando, Jesus, abençoa a minha família, e meia hora depois, essa pessoa apresentando um show semi-nua, ou falando palavrão, mas ela dizendo, eu sou cristão. Aí a gente pergunta, onde está a identidade cristã que eu e você devemos carregar? E a indiferença nos encaminha para a perda da identidade. Abacuque, ele olha isso e ele vai fazer algumas perguntas para Deus, e você vai olhar que no capítulo 1 tem duas, que aqui na minha versão chama de queixas. Abacuque faz duas perguntas. A primeira, no versículo 2, no capítulo 1, Abacuque fala para Deus o seguinte: até quando, Senhor? Até quando? E quantas vezes que nós já nos pegamos fazendo essa pergunta para o Senhor? Quantas vezes que você já perguntou para Deus? Até quando, Deus? Mas lá mais à frente, nós vamos ver a segunda queixa de Abacuque, a segunda pergunta. Porque quando Abacuque pergunta, Deus responde. E Deus diz para Abacuque o seguinte: Abacuque, eu estou levantando um povo, e esse povo vai cumprir o meu juízo. Esse povo vai castigar. Essa nação vai castigar o povo de Judá, vai disciplinar o povo. E aí Abacuque entra, mediante essa resposta, com a segunda pergunta, com a segunda queixa: mas Deus, como é que o Senhor vai usar o ímpio para corrigir o fiel, o justo? E eu não sei se vocês já notaram, muitas vezes a gente pede Deus para fazer justiça, muitas vezes a gente pede Deus para disciplinar o nosso filho. E aqui tem muitos pais, e os nossos filhos às vezes resistem às nossas orientações. Às vezes os nossos filhos, eles nos confrontam, e a gente fala: Deus, a minha palavra não está adiantando nada, Deus. E aí Deus começa a disciplinar eles, e a gente fala: Deus, mas por que isso? Tem misericórdia. É como aquela mãe que coloca o filho de castigo, e o pai chega e diz: não, não faz isso não. Coitadinho dele, ou vice-versa. E o nosso Deus, Ele não deseja que a gente cresça de forma errada. O nosso Deus, Ele não deseja que eu e você cresçamos vivendo uma vida equivocada, inconsequente. E é por isso que Deus às vezes levanta quem a gente não desejava, para trazer uma correção. E era isso que Abacuque estava vendo, diante da resposta de Deus. Mas depois que Deus fala com Abacuque, Deus dá uma visão para Abacuque, já no capítulo 2, e eu estou passando, é meio en passant, mas estou passando pelo livro de Abacuque, só para a gente contextualizar. No capítulo 2, é como se ele tivesse tido um choque de realidade. E aí no capítulo 2 ele diz o seguinte, ele toma uma decisão: ficarei no meu posto, vou ficar de sentinela, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor dirá. Sabe, tem uma hora que Deus só quer que você entenda isso: fique no seu lugar. Tem uma hora que Deus quer que eu apenas entenda isso: fica quieto, me deixa agir. Porque nós pais, quando disciplinamos, às vezes nós erramos a mão, mas Deus não. Como Pai perfeito, Ele faz tudo na medida certa. Às vezes nós fazemos ou aplicamos uma disciplina motivados pela ira, motivados pela raiva, e isso nos faz exceder. Mas Deus não. Deus, mesmo quando Ele está disciplinando, a medida da disciplina dEle é o amor. Ele vai sempre disciplinar sob a régua do amor. Então nós não podemos ter medo de falar: Deus, eu entrego o meu filho. É um culto de família. Deus, eu entrego o meu filho, a minha filha nas tuas mãos. Eu não estou tendo sucesso, Deus, mas eu entrego ele nas tuas mãos.
Não precisa falar, Deus, coitadinho, cuidado com ele. Não exagera não, Deus. Não precisa falar isso. Porque ele vai fazer na medida certa. E aí Abacuque, depois que ele entende o lugar dele, não tem nada melhor do que a gente entender o nosso lugar, irmãos. Não tem nada melhor do que a gente entender qual é o movimento correto. Qual é o movimento correto? Tinha um rapaz na nossa igreja, lá da minha época de juventude, que ele tinha umas loucuras. E uma loucura que ele fez uma vez foi, pelo menos ele disse para nós, que ele falou assim, eu vou orar hoje, e eu vou colocar Jesus contra a parede. E eu vou falar tudo que me vier à cabeça, eu vou falar para Jesus. Aí ele foi, disse que orou e falou. Aí alguém falou assim, e aí, o que Jesus falou? Ele falou assim, ele ficou caladinho. Às vezes, o Senhor não deixa de ouvir, mas às vezes Ele não escuta. Ele ouve, mas Ele não escuta. É como o filho nosso, que às vezes sem juízo fala alguma coisa e fala, ó, não vou considerar. Mas Abacuque não, ele entendeu o posicionamento que ele devia ter. Ele entendeu isso. E ele profere uma palavra que depois essa palavra torna-se um marco na história da igreja. E que essa palavra foi repetida na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, que declara, o justo pela sua fé viverá. Não há nada melhor do que eu e você entendermos que nós levamos uma vida espiritual. E a vida espiritual, ela é pautada pela fé. Ela é direcionada pela fé. Ela é decidida pela fé. E às vezes as pessoas desanimam de certas circunstâncias, porque elas esquecem do princípio da fé. E a palavra vai nos chamar a atenção dizendo, eu sem fé é impossível agradar a Deus. Você é crente. Então, entenda que o elemento fé, ele é essencial para você ter uma vida cristã. O elemento fé, ele é insubstituível. Abacuque, ele fala isso. E ele passa por esta experiência. E uma das coisas interessantes que a gente tem que pensar é sobre as experiências que a gente vive. Tem pessoas aqui que já viveram grandes experiências. Experiências na família, experiências nos trabalhos, na vida profissional, e às vezes experiências amargas. Mas nós temos que perguntar para nós mesmos o seguinte: o que eu quero fazer com essa experiência? De que maneira eu contaria essa experiência? Abacuque, ele escreveu a sua experiência, e aí ele faz questão e coloca, para o mestre da música, para os meus instrumentos de cordas. Ele está dizendo o seguinte, olha, isso que eu vivi, eu quero que seja contado como um salmo no templo. Eu quero contar isso que eu presenciei, como se fosse um cântico no templo. Fique registrado nos inários do templo, que isso será contado. E aí a pergunta, será que as minhas experiências amargas, elas geraram um cântico? Ou elas geraram uma murmuração? Será que as minhas experiências dolorosas, elas podem ser contadas ou cantadas como um cântico de vitória? Ou elas me envergonham pela minha reação na época? O que eu faço com as experiências amargas? Porque como cristão eu sei que Deus presenciou cada uma delas. Deus presenciou cada dificuldade que você passou. Seja em qual área for, Deus esteve ali presente. Mas Abacuque, ele encerra, ele amarra essa mensagem com esse versículo que eu li. O Senhor soberano é a minha força. Primeira declaração, o Senhor soberano é a minha força. Será que você pode declarar isso também sobre o seu Deus?
Será que você pode dizer: eu só não caí porque Deus é a minha força? Eu só estou aqui porque o Senhor, Ele se mostrou forte diante da minha fraqueza. O Senhor me deu uma injeção de ânimo. E o Senhor me deu vitória, porque o Senhor é a minha força. A segunda declaração que Abacuque faz é: Ele faz os meus pés como o da corça. E Ele me habilita a andar por lugares altos. 3 coisas extraordinárias. O Senhor é a minha força. O Senhor faz os meus pés como os da corça. E o Senhor me habilita a andar em lugares altos. Como que Deus se fortalece? Porque Deus não deixou de fortalecer os seus filhos. Quando nos primórdios da igreja primitiva, mesmo com aquele povo lá na arena, mesmo com aquele povo sendo perseguido, sofrendo o terror de uma fera que vinha para devorá-los, o Senhor continuava sendo a força deles, porque a visão deles não era de terror. A visão deles naqueles momentos era transformada para uma visão de ver a glória celestial. E é isso que Deus faz nos momentos de terror, quando um servo dele, quando o filho dele está na iminência de sofrer, teoricamente, humanamente falando, um fracasso, uma derrota, Deus muda a visão. Basta a gente olhar para Estevão, que estava sendo apedrejado, e alguém talvez dizendo: do que adianta pregar? Que loucura esse rapaz fez? Mas ele não era aterrorizado pelas pedras, ele não sofria a dor da morte, ele simplesmente dizia: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está lá em cima me esperando, porque a visão dele tinha sido transformada. E aí vem o desafio para mim e para você. Nos momentos mais difíceis da minha vida e da sua vida, é preciso que a gente faça: Deus, me ajuda a enxergar o invisível. Abre os meus olhos espirituais, Deus, para que eu possa entender esse processo que eu estou passando. E é nesse momento que Deus trabalha a vida dessas pessoas. Deus nos fortalece em primeiro lugar com alegria. A alegria é um dos combustíveis mais poderosos do ser humano. A neurociência hoje já sabe disso. Assim como a neurociência já entendeu que a fé tem um efeito poderoso na recuperação de doenças, em tratamentos dolorosos, a neurociência também sabe que a alegria é um hormônio, é um neurotransmissor, que faz com que o corpo reaja positivamente nos momentos mais difíceis. E quando nós olhamos Neemias, no capítulo 8, versículo 10, ele diz assim: não se entristeçam. Pastor, está difícil, mas a palavra de Deus diz: não se entristeça. Pastor, está complicado, mas a palavra é: não se entristeça. Não se entristeça por quê? Porque a alegria do Senhor é a vossa força, ou a alegria do Senhor os fortalecerá. Tome posse dessa alegria celestial, porque a alegria humana é uma alegria passageira. A alegria humana é uma alegria que ela dura segundos até a próxima frustração. Mas a alegria de Deus, ela permanece nos momentos piores da nossa vida. Mas Deus também nos fortalece através da paz. E nós já entendemos que a paz não é ausência de guerra. O Senhor disse no Salmo 68, e versículo 35, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Está tudo confuso, conflituoso, mas o Senhor vai dar a bênção da paz. E aí o crente fica tranquilo, as pessoas desesperadas, e a gente tranquilo. Ah, é o temperamento dele, é um temperamento tranquilo. Não, é a alegria, ou é a força da paz que Deus está colocando no seu coração. Mas aí vem a palavra, o segundo ponto importantíssimo de Abacuque, quando ele diz: ele faz os meus pés como o da corça. A Bíblia está cheia de comparações, de analogias, de parábolas, mostrando para nós a maneira como algumas criaturas agem, trabalham, e dizendo para nós: eu posso fazer com você desse jeito.
A Corsa, ela é caracterizada por duas coisas: velocidade e segurança na sua corrida. Velocidade e segurança. Segurança por quê? Porque ela é capaz de andar por lugares acidentados, nos montes, no meio das pedras, e ela não cai. A Corsa é capaz de saltar de 3,5 metros a bem mais do que isso, e no meio desse salto, ela fazer curvas para desviar-se do seu predador. Aí, Deus diz para nós: eu faço os seus pés como os da corça. Para que, Deus, que eu preciso de pés como os da corça? Porque eu vivo no mundo mau, e o meu Senhor Jesus falou: olha, no mundo vocês terão aflições. O meu Jesus falou: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. O nosso Senhor falou isso. E aí eu preciso ter pés como o da corça, para que eu continue transitando. E o inimigo, durante todo o nosso trânsito, ele quer nos fazer cair. E a gente transita pela família, e muitas famílias já se perderam, lares destruídos, porque alguém não teve habilidade para caminhar durante a sua vida familiar. Muitas pessoas perderam os seus casamentos, porque não tiveram habilidade para transitar em determinados lugares. Nós precisamos ter pés como os da corça, para quando estivermos na faculdade, e um professor ateu querer nos colocar contra a parede, querer nos questionar, querer nos derrubar, nós precisamos ter os pés como o da corça. Deus dá os pés como os da corça para você e para mim, mas a gente precisa ter noção, a gente precisa entender os riscos. A Bíblia nos ensina a nós sermos prudentes como a serpente, a gente ter a nobreza, a inocência da pomba, mas a Bíblia salienta: tenha prudência. E às vezes você está correndo riscos, mas você é lento em perceber que o ambiente que você está é um ambiente perigoso, é um ambiente tóxico. Há ciladas do inimigo, às vezes no seu local de trabalho, e a pessoa às vezes não percebe que há uma cilada. Às vezes uma cilada porque alguém quer tomar o lugar, mas às vezes uma cilada do sexo oposto. Por onde a gente está passando, nós precisamos entender que a gente está sempre em risco, que o terreno é acidentado, e nós não podemos demorar tanto para nós enxergarmos o perigo. E aí entra inteligência espiritual, olhos espirituais abertos. Há pessoas que elas escorregam no primeiro desnível do terreno, e Deus criou o crente para que ele pudesse ter pés firmes. Deus nos criou para que nós pudéssemos andar de fato sobre a rocha, com os pés na rocha, e não no meio de uma areia movediça. Deus criou a nossa família para a nossa família ser firme. Deus criou a nossa família para a nossa família ser uma inspiração para o mundo, uma inspiração para a sociedade. No meio de tantas famílias que se destrói, Deus chamou a minha família e a sua, para a gente estar ali, servindo de inspiração. Os pés da corça davam para ela, ou dão para ela, a garantia da liberdade, que ela não vai ficar aprisionada. Ela não vai ficar aprisionada. Ela vai usar dessa capacidade, ela vai usar dessa agilidade, ela vai usar da sua velocidade. E a palavra nesta noite, ela pode não ser um antídoto, mas eu quero que ela seja uma vacina para a minha família, e uma vacina para a sua família, para que você olhe e pense
Quantos males a gente às vezes poderia ter evitado. Quantos estresses, quantos conflitos que a gente poderia ter evitado se a gente tivesse usado mais da prudência. Se a gente entendesse que Deus, Ele tem aquilo que a gente precisa. Ele tem o calçado que a gente precisa, Ele tem o cinto que a gente precisa, Ele tem a couraça que a gente precisa, Ele tem o capacete que a gente precisa, Ele tem as armas que a gente precisa para atacar. Deus tem tudo. Então eu não preciso ser uma família vulnerável nesse mundo. Não tem motivo para ser. Eu gosto muito do livro de Jó, no capítulo 1, quando a Bíblia diz que os homens iam se apresentar a Deus. Dependendo da versão, vai falar diferente. Mas que apresentou também Satanás. E Deus perguntou para ele: tem visto meu servo Jó? E Deus vai, discorre sobre as características de Jó. Uma das falas de Satanás para Deus é: porventura, ele serve ao Senhor debalde, ou sem motivo, ou sem interesse? E aí é uma versão que ele fala assim: por acaso o Senhor não colocou um muro ao redor da casa dele, de tudo que ele tem? Através da prosperidade que ele tem, o Senhor não colocou um muro? Aquele muro que Deus tinha colocado ao redor da família, das propriedades, de tudo que Jó tinha, é o mesmo muro que Deus disponibiliza para a minha família e para a sua. Por que eu sou muito atacado? Por que sempre tem algo acontecendo, trazendo tristeza, frustração, decepção? Às vezes é porque eu não tenho dito: Deus, coloca o teu muro ao redor da minha casa, coloca o teu muro ao redor do meu lar, coloca o teu muro ao redor dos meus filhos, coloca o teu muro ao redor do meu casamento, Deus. Porque o diabo olha aquele muro e fala: não dá para chegar lá. Era isso que o diabo falava. Eu não consigo afetar Jó, eu não consigo atingir Jó, porque o Senhor colocou o muro. Você quer que Deus coloque o muro ou mantenha o muro ao redor da sua família? Declare isso para o Senhor. Fala: Deus, não retire o teu muro, Senhor. Tem misericórdia, não retire a tua cerca de tudo que eu tenho, da minha família, do meu bem mais precioso. Não retire a tua cerca, Senhor. A corça, ela tinha liberdade para andar, ela transitava. Mas aí Abacuque diz o seguinte: o Senhor me faz andar em lugares altos. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas querem prometer lugares altos para todo mundo, como se fosse um direito. Você não habita lugares altos porque você tem direito. Você habita lugares altos porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. Nenhum de nós tem direito. Mas aí nós vamos olhar a palavra de Deus, que existem duas coisas que Deus deseja, que Deus prepara para mim e para você. São duas coisas que parecem paradoxais. A primeira coisa que Deus prepara para mim e para você é profundidade. Deus quer que eu e você seja profundo. Deus quer que eu e você tenhamos com Ele um relacionamento intenso, um relacionamento verdadeiramente profundo. Mas ao mesmo tempo Deus prepara para nós as alturas. Pastor, mas e essa superfície aqui? A superfície, na verdade, ela é a zona de conforto, a segurança humana, o controle humano. A superfície é isso. A superfície é o nível da mediocridade espiritual. É como se eu dissesse o seguinte: meu nome está escrito no livro da vida. Tá, então já está, beleza, não preciso mais do que isso. Mas Deus falando: eu preciso de você, eu quero você, eu te dei dons, eu te dei talentos, você tem capacidades, você pode ser produtivo, multiplica isso, multiplica. A profundidade
está dizendo para nós o seguinte: olha, gaste mais com Deus, gaste mais com o Senhor, procure entender melhor o que Deus fez, procure entender melhor o que Deus faz, procure entender melhor o que ou quem é Deus. Quanto mais eu descubro o que Deus fez, quanto mais eu descubro o que Deus faz, melhor eu vou entender quem é Deus, como Ele é e o que Ele deseja de mim. Paulo faz uma declaração maravilhosa no capítulo 11, na carta aos Romanos, do 33 ao 36, quando ele diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Deus é profundo, Deus é profundo, e Deus quer que nós nos aprofundemos do conhecimento dEle. Nós não podemos ficar na superfície, nós temos que nos aprofundar. Então Deus prepara a profundidade para nós, mas Deus também prepara para nós as alturas. E é isso que Abacuque fala: Ele me faz andar em lugares altos. E quem não gostaria de andar em lugares altos? Quem não gostaria de ter proeminência? Ah, todos nós. Quem não quer reconhecimento? Todos queremos. Só que tem uma realidade. Por que que a corça sobe para lugares altos? Porque os seus pés, eles são preparados, foram moldados, talhados para subirem lugares altos. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que enquanto eu não preparar os meus pés, Deus não vai permitir que eu suba lugares altos. Quer dizer que enquanto eu não me preocupar com aquilo que eu estou, onde eu estou andando, o que eu estou fazendo, Deus não vai me dar lugares altos. Mas não é possível. Tem pessoas que, se Deus deixar elas subir em lugares altos, no meio do caminho elas caem e se esborracham e perdem a própria salvação. Tem pessoas que Deus não vai deixar que elas cheguem no sonho delas, porque elas não estão se preparando, ou não estão preparando os seus pés para subirem em lugares altos. Que interesse teria Deus de te colocar em lugar alto e você perder a sua salvação? Que interesse tem Deus em te prosperar e você começar a amar mais o dinheiro do que a Ele? Que interesse tem Deus em te dar muitos recursos e você abandonar a sua família? Que interesse teria Deus? Portanto, Deus quer credenciar você a subir lugares altos, mas prepare os seus pés. Como que eu preparo os meus pés, pastor? Eu preparo os meus pés através da minha profundidade com Deus, através da minha vida devocional. Eu preparo os meus pés através do meu vínculo com o Senhor, através do meu vínculo. Existem festas abertas que todo mundo chega, mas existem festas que as pessoas têm que ser credenciadas para entrar. As pessoas têm que ter vínculo com o dono da festa. O Senhor Jesus Cristo quer que você e eu estejamos vinculados a Ele, para nós podermos assentar à mesa, para nós podermos participar do banquete. O Senhor quer que a gente esteja vinculado a Ele, para que Ele possa nos apresentar: meu amigo está aqui. O Senhor quer isso. Como estão os seus pés? Como estão os seus pés? Lá no tabernáculo,
o templo do deserto, para que o sacerdote pudesse entrar no lugar santo, ele tinha que passar pela pia de lavar. E na pia de lavar, ele tinha que lavar os pés e as mãos. Os pés, mostrando que naquela lide de sacrificar, ficar respingado, borra, resíduos do altar, sujando, você vai entrar no lugar santo, então lave os pés. E há um versículo maravilhoso que diz assim: guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus, quando você entrar na presença de Deus. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Os nossos pés falam das nossas caminhadas, de por onde nós temos andado. Os nossos pés falam disso. Eu trabalho os meus pés. Eu me preparo para habitar lugares altos, por meio da vida devocional, oração, reflexão bíblica e comunhão com Deus. Pastor, e é essencial que a gente pense em lugares altos, mesmo com tanta dificuldade, é essencial? É, porque o céu é para cima, e a gente tem que se habituar a lugares altos, a gente tem que estar preparado para lugares altos. Nascemos com o estigma do pecado. Esse pecado, ele tem um poder de atração, porque ele nos prende aqui. Ele diz todo dia para nós somos derrotados. E essa vida parece que não nos habilita a habitar lugares altos. Mas quando nós lemos 1 de Samuel, no capítulo 2, versículo 8, o cântico de Ana, ela diz: levanta do pó o pobre, do monturo eleva o necessitado, para os fazer sentar entre os príncipes, para os fazer herdar um trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas pôs Ele o mundo. Você quer habitar lugares altos? Tenha os pés como os da corça. Se você tiver a oportunidade de olhar a luta da águia para capturar uma serpente, ela desce de muito alto, ela vê a serpente, e ela desce para apanhar essa serpente, e a serpente vai lutar contra ela para sobreviver. Durante quanto tempo que a águia vai lutar com a serpente na terra? O mínimo possível. A águia pega ela e leva ela para as alturas, porque a águia luta em lugares altos, sobrevive em lugares altos. Paulo diz: a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra principados e potestades que sobrevoam ou que estão habitando esse mundo espiritual. E nós precisamos ter olhos espirituais para nós podermos entender a luta da nossa vida diária, a luta da nossa família, a luta da sua família. Sabe por quê? Porque se você vem na igreja 3 vezes na semana, você passa 6 horas da semana na igreja. 6 horas. O dia tem 24. Desses 24, você tira 6, sobra 18. Você tira mais 6, sobram 12. Essas 12 horas, invariavelmente, você passa ela na sua casa, com a sua família. Você multiplica 12 por 7, você vai ter 84 horas que você está em casa. A igreja é o lugar que nós recebemos uma vitamina extra. A nossa alimentação é longe da igreja, mas Deus nos dá essa bênção de uma igreja maravilhosa como essa,
para a gente vir aqui algumas vezes, alguns dias da semana, e receber um alimento. Mas a nossa família precisa ter consciência, ter visão espiritual do mundo que a gente enfrenta, das ações do inimigo, e a gente se preparar para isso. A nossa família precisa ter o hábito da vida devocional, para que os nossos filhos cresçam com pés preparados. E um grande medo que a gente tem muitas vezes, quando meu filho for para a universidade, será que ele vai desviar? Prepare os pés dele. Prepare os pés dele, para que ele não venha desviar. Quando Moisés, já estou encerrando, quando Moisés, infante, teve que ser tirado do seio da sua família, o que os seus pais fizeram? O que eles prepararam? Eles prepararam o cesto. Eles não apenas teceram o cesto, mas eles calafetaram o cesto, impermeabilizaram o cesto. Porque quando aquele cesto fosse colocado às margens do rio Nilo, não corresse o risco, mesmo sendo às margens, de entrar água e o menino morrer na margem. Quem calafeta o cesto dos nossos filhos somos nós. Sou eu e a minha esposa. E aí nós colocamos eles nas águas, protegidos e guardados. Qual é a finalidade de nós habitarmos lugares altos, pastor? Aquele que habita em lugares altos, ele adora a Deus com muito mais liberdade, com muito mais prazer e com muito mais sentido. Ele faz verdadeiramente um culto racional, porque ele entende o que é e por que ele está adorando. Ele habita lugares altos. Ele vai ser um elemento que vai ser um grande testemunho para as pessoas que estão enxergando mal as questões espirituais. Ele vai ser inspiração para aquele irmão que está do seu lado e que às vezes está fraquejando. Compensa habitar lugares altos, irmãos? Amém. Posso pedir à igreja para colocar de pé? Fiquemos de pé, por favor. Eu sei que vocês estão acostumados com grandes pregações. O pastor Eliel sempre corre o risco de me trazer, porque eu prego ensinando. Ou tento. Tento, né? Mas eu quero dizer para você que graças a Deus não foi eu que inventei essa palavra. Essa palavra é do Senhor. E aí você se vira com ela, voltando para casa com ela. E eu quero orar pela sua família. Eu não sei se chegou alguém que não é crente. Se tiver chegado, eu quero te falar o seguinte: você precisa melhorar os seus pés, para você ter capacidade de defesa, para você poder subir até onde o seu sonho está te dizendo para ir. E como que eu faço isso? Recebendo Jesus Cristo como Senhor da minha vida e como meu Salvador pessoal. Então eu preciso perguntar: tem alguém que não é crente, que quer receber Jesus como Salvador nesta noite? Levanta a sua mão. Eu quero orar por você, para que você saia daqui afiado nesta noite, para que você leve uma vida sem medo, sem se sentir aterrorizado. Sem se sentir aterrorizado. Alguém que às vezes afastou dos caminhos do Senhor está aqui nesta noite. Volte a calçar o sapato que Deus preparou para você. Tem alguém para reconciliar ou para receber Jesus como Senhor e Salvador? Se tiver, levanta a sua mão, porque eu quero orar por você. Não tem ninguém? Levanta a sua mão também, você que está aqui, para nós orarmos. Amado Deus e eterno Pai, exaltado seja para sempre o teu nome. Muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Eu e a minha família precisamos dela, Senhor. Aqui tem tantas famílias, Pai. O Senhor conhece os pormenores de cada uma dessas famílias. O Senhor sabe quais foram os últimos assuntos do dia de hoje.
O Senhor sabe o que é que eles têm para esta semana que às vezes está tirando a paz, que está trazendo ansiedade. O Senhor sabe o que está acontecendo em cada lar, Pai. O Senhor sabe do medo que alguém tem quando o outro sai para o trabalho ou sai para a faculdade. Seja o pai, seja o cônjuge, seja o filho. O Senhor sabe do medo, Senhor, de acontecer alguma coisa. Mas em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor venha ministrar de uma forma poderosa, ministrar segurança, Pai, para esta família. Que cada um entenda, Pai, que debaixo do teu escudo, que cada um entenda que debaixo das tuas asas, cada um pode transitar pelos lugares que parecem ser altamente perigosos, mas que eles estão preparados para transitar por eles, Pai. Que cada um, ó Pai, que às vezes na oração de hoje perguntou até quando, Senhor, possa entender que tem que ficar no posto, que tem que ficar quieto, possa entender que basta esperar no Senhor, basta crer na tua fidelidade, basta crer na tua justiça, Pai. Eu te adoro, meu Deus, e eu te agradeço por esta igreja, eu te louvo por esta igreja, eu te louvo por cada um dos teus filhos, ó Pai, que aqui congrega. Continue abençoando essas famílias, Senhor. Eu te peço, meu Deus, e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, pastor Lael, Deus te recompense, muito obrigado pela confiança. Amém.